Então nós temos algumas mensagens na literatura mediúnica, principalmente de Chico Xavier, que nos trazem algumas passagens aí envolvendo a figura de Vicente Paulo. E uma delas encontra-se no livro Contos e Apólogos, psicografia de Irmão X, por meio de Chico Xavier, e ali ele vai nos contar um caso que se deu com Vicente de Paulo quando ele ainda estava encarnado. O título da mensagem é justamente o que dá o título da nossa reflexão nessa manhã: Louvores Recusados. E conta-se lá no mundo espiritual, então, em torno da vida de Vicente Paulo, que certa feita ele se encontrava oficiando, ou seja, realizando uma missa num templo aristocrático, uma missa ali de muita gala, na presença de pessoas muito poderosas, muito importantes do seu tempo. Então, senhores de terras, pessoas muito ricas, com títulos, etc. Então, ele seguia ali o seu ministério, realizando o seu ofício, quando, vez por outra, certas pessoas se levantavam para agradecerem a Jesus as posses, as dádivas, os recursos que haviam recebido. Então levantavam-se ali, estabeleciam processos laudatórios, longas louvaminhas a Jesus, a Deus, pelos recursos que haviam recebido, embora muitas das vezes esses recursos recebidos não tivessem chegado até eles, digamos, da maneira mais louvável, da maneira mais nobre. Então eram indivíduos que adquiriam terras e mais terras, mas muitas vezes passando por cima de outras pessoas, ou à custa de outras pessoas. Indivíduos para os quais as terras, suas terras, haviam produzido muito, mas às custas de um trabalho que não era um trabalho remunerado, um trabalho valorizado, muitas vezes o trabalho escravo. E assim essas pessoas iam agradecendo por aquelas dádivas e prometendo então construir novos templos, ofertar ali alguns recursos à manutenção da igreja e tal. E assim, um após o outro, aquelas figuras poderosas iam exaltando essas dádivas recebidas, agradecendo a Jesus por esses recursos, mas muitas das vezes recursos que não eram obtidos da maneira mais nobre e mais respeitável. Isso prosseguia, a missa ali, o ofício de Vicente Paulo, quando de repente ele tem uma experiência interessante, uma espécie de experiência mediúnica, em que olhando para o altar, a figura de Jesus que estava ali na cruz, ele de repente vê que aquela figura ganha vida. Aquela figura estática ganha vida, descola-se da cruz, do altar, começa a caminhar e a afastar-se daquela igreja. Toma um sentido oposto. E Vicente Paulo, naturalmente, fica impressionado, leva um choque com aquela visão, com aquela percepção, e vendo-se ali diante da figura de Jesus, vivo, em movimento, mas num sentido oposto, ele então faz o movimento de alcançá-lo e de indagá-lo. Senhor, onde vais? Por que te afastas de nós? Quando então ele nota que o Cristo apresentava um semblante melancólico, de tristeza mesmo. E o mestre lhe responde então: Vicente, eu não consigo aceitar esses louvores daqueles corações que, sendo fortes e poderosos no mundo, desprezam os fracos. Daqueles que, sendo felizes, entre aspas, com as satisfações do mundo, todas elas garantidas, simplesmente abandonam os infortunados. Ou daqueles que, tendo muitos recursos, muitas possibilidades de serem úteis, de trabalhar, se entregam ao ócio, à inércia, ao simples gozo vazio das coisas do mundo, sem atentarem para a dor ao seu redor, para os outros que necessitam. Então eu não posso aceitar esses louvores, Vicente. Eu preciso seguir em busca de outra natureza de louvores, daqueles que realmente já despertaram
para a natureza mais essencial do que seja o louvor que nos cabe ter para com Cristo, para com Deus, para com o Evangelho. Então é muito mais um ato simbólico a transmitir uma mensagem para Vicente, para outros que viríamos a saber desse fato mais tarde. É muito mais um ato simbólico do que propriamente outra coisa. Então Jesus queria ali nos convidar a refletir sobre a natureza da nossa relação multissecular com o Evangelho, com a mensagem cristã e com Ele próprio. Então, por isso o título da mensagem, Louvores Recusados. Conta-se então que Vicente Paulo, após ouvir essa resposta, ficou muito impactado a tal ponto que desmaiou. Ele desmaia, fica alguns dias febril, meio que em transe ali na cama, uma enfermidade estranha. Quando desperta daquele estado, ele simplesmente então, dali por diante, se consagra integralmente, até o último suspiro, ao serviço aos necessitados. Dali por diante, abraça realmente o ministério que levou por toda a sua vida, e é uma vida impressionante. Quem já teve a oportunidade de ler, de conhecer um pouco mais acerca da biografia de Vicente Paulo, fica aí, quem não conhece ainda fica a sugestão, quem conhece se recordará a vida e o testemunho que ele legou, legado esse que ainda hoje nos alcança, porque na Igreja Católica os vicentinos são daqueles que realizam um trabalho muito valoroso no que diz respeito aos auxílios aos necessitados. Porque estou aqui.